A decisão da revista Manchete de cobrir em Jerusalém o julgamento do nazista Eichmann se deu por atrevida insistência minha. Eu tinha apenas 2 anos de jornalismo e trabalhava como repórter e redator. Tanto insisti, com decidido apoio do Justino Martins, diretor da revista, que o Adolfo Bloch acabou concordando. Claro que, assim como todos os judeus do mundo, ele estava mobilizado em função do julgamento. Viajei sozinho e a revista arcou com todas as despesas da cobertura, tais como passagem e hospedagem, tendo sido dispendioso, porque fiquei 6 semanas em Jerusalém. No dia 7 de abril de 1961, embarquei do Rio, pela antiga Paner, rumo a Roma, onde fiz conexão para Israel. Do aeroporto de Tel Aviv, segui direto para Jerusalém. O tribunal foi instalado no prédio de um centro social chamado Beit Ha'am, Casa do Povo, onde já havia um grande auditório com plateia e balcão. No mesmo edifício funcionava o centro de imprensa do tribunal e meu credenciamento foi efetivado com um mínimo de burocracia. Foi-me designado o assento número 18 da fila H. Era um bom lugar, porque ficava à esquerda de quem entrava, a pouca distância da jaula de vidro que abrigava o Eichmann. Esse relato é de Zev Givelder, jornalista brasileiro que cobriu o julgamento de Adolf Eichmann quando era repórter da Manchete. Esse episódio do E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, é sobre esse evento que completou 60 anos em 11 de abril. Ao longo da nossa conversa, vocês vão ouvir outros trechos do relato de Zev em uma entrevista para o site Café História, na voz do Daniel Dweck. Adolf Eichmann era chefe da seção de assuntos judaicos no Departamento de Segurança de Hitler. Para tentar fugir de condenações, ele mudou de nome e foi para a Argentina. Em 1960, ele foi encontrado pelo Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Eichmann foi a única pessoa que recebeu a pena de morte em Israel e teve a sentença cumprida. Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Nossa convidada é a Renata Nagamini, doutora em Direito Internacional pela USP e bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado da Universidade Federal da Bahia, onde ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Renata, bem-vinda, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada, é um prazer tratar dos 60 anos do início do julgamento do Eichmann e, enfim, estou à disposição. Boa. Renata, vou começar pelo básico, né? Acho que esse é um podcast, esse episódio em si do nosso podcast, ele é um pouco diferente, porque ele trata o julgamento do Eichmann de uma maneira diferente, né? Acho que é um julgamento bem único por si só, teve livros sobre ele, mas queria entender, né? São 60 anos, por que ainda é importante e por que a gente ainda fala dele nos dias de hoje? Então, eu também, quando a Anita me convidou, e aproveito para agradecer, né, o convite, é realmente uma alegria. Quando ela me convidou, eu também me fiz muito essa pergunta, sabe? Porque o julgamento do Eichmann, pelo menos nas faculdades de Direito, acaba tendo, eu acho que até mais atenção do que os de Nuremberg, por exemplo, né, do Tribunal Militar Internacional. Ou pelo menos igual atenção. Bom, Nuremberg julgou 22 pessoas, né, e o julgamento do Eichmann julgou uma única pessoa, só ele, né, e numa jurisdição, enfim, que é uma corte distrital, né, a corte distrital de Jerusalém. Então, acho que tem aí alguns elementos que tornam essa atenção, interesse para esse julgamento realmente um objeto de reflexão que eu acho que não tem uma resposta certa, mas tem alguns elementos, né? Eu, de cara, assim, eu acho que eu destacaria 2, ou 3. Primeiro, as circunstâncias, né, em que o acusado é levado, né, para Israel, que são muito peculiares, né, na história do direito internacional.
Segundo, eu tenho a impressão de que o fato de que o Eichmann acabou sendo o grande julgado e condenado por crime de genocídio, né? A lei que fundamenta o julgamento não fala não tipifica crime de genocídio, né? São crimes perpetrados contra o povo judeu, mas a definição é idêntica. E isso não aconteceu em Nuremberg, não aconteceu em outros julgamentos relacionados com as práticas nos anos 40, durante a Segunda Guerra. E o terceiro elemento, eu penso que é o fato de que há uma literatura muito ampla e não restritamente acadêmica, né, sobre julgamento. Isso, em parte, talvez se deva às próprias circunstâncias, né, o momento, o contexto em que o julgamento aconteceu, não foi no imediato pós-guerra, teve participação das vítimas, né, foram partes da realização da justiça, havia aparentemente interesse em que essas imagens e os relatos fossem produzidos por correspondentes, né, interesses do próprio Estado, então isso também atraiu muita atenção. E algum desse material, né, penso, por exemplo, no livro da Hannah Arendt, que é muito conhecido e lido, né, em diversos cursos, por exemplo, universitários, atraiu muita atenção, né, circulou muito amplamente. Então, acho que isso também desperta, né, acho que posiciona o julgamento num certo imaginário, talvez, né? Entre esses aspectos que você levantou, um deles, talvez, que chama atenção é a maneira, vamos dizer assim, um pouco republicana com a qual Eichmann foi, não dá nem para chamar de convencido, né? Mas ele teve que assinar. Então, esse termo para ir para julgamento foi em 1960, o Eichmann foi encontrado na Argentina, disfarçado com outro nome, justamente para evitar esses julgamentos em cortes internacionais, ser responsabilizado por esses crimes. Ele foi sequestrado pelo Mossad, passou 11 dias amarrado em uma cama e foi obrigado a assinar um termo aceitando ser julgado em Israel. Queria saber o que você acha desse tipo de método. Ele era alguém que tinha cometido crimes contra a humanidade, participou do genocídio contra os judeus e outras milhões de pessoas, mas pouco conturbada essa parte, né? Essa é uma questão, né, assim, que se resolveu, né, também por algumas razões, né, eu acho que a gente pode pensar. Como você disse, o Eichmann, a palavra é essa, sequestrado. Ele foi sequestrado, né, pelo Mossad e levado para Israel. Esse sequestro configura uma violação do direito internacional público, né? Uma violação do direito internacional, uma violação da soberania argentina, que é o estado em que o Eichmann se encontrava, né, na época. E a Argentina reclamou, né? Assim, houve um debate na ONU acerca do caso, e o Estado de Israel pediu desculpas formalmente, né, ao Estado argentino. A Argentina aceitou as desculpas, e a rigor, esse é um objeto, né, de discussão, porque a rigor poderiam julgá-lo a Argentina, a Alemanha, né, primordialmente, né, e o Estado de Israel não existia na época em que os atos foram praticados. Então, tem um debate aí das circunstâncias, né, porque, bom, ele só conseguiu ser levado a julgamento porque ele foi sequestrado, e isso é uma violação do direito internacional. E tem uma discussão associada a essa, que é da jurisdição, né, da jurisdição competente. Então, tem uma construção aí interessante também, do ponto de vista do direito internacional, né, que acaba sendo um legado, assim. E lembrando que a gente tem um caso muito polêmico que nunca foi julgado, que foi do Joseph Mengele, né, que todo mundo, que se diz que morreu no litoral de São Paulo, dizem, né, afogado em Bertioga, e nunca foi encontrado, até por esse tipo de questão. Acho que até deve ter a ver, né, esse tipo de questão, em essas pessoas não serem encontradas. Acho que tem uma dificuldade de encontrar, né? No caso do Eichmann, ela não se colocou
propriamente, porque, bom, primeiro havia um grande interesse, né, em levá-lo a julgamento, por diversas razões, novamente. Ele deu uma entrevista, né, assim, então ele contou um pouco a história dele. Para quem está querendo se esconder, não é necessariamente a coisa mais inteligente a fazer, não é se fazer. Mas sim, acho que é uma dificuldade de encontrar, né? E há uma dificuldade de extraditar, pode haver uma dificuldade de extraditar também, né? Eu acho que essa dificuldade, no caso da Argentina, por exemplo, é uma questão. Eu não estou justificando, porque eu acho que dificilmente um internacionalista vai não considerar o sequestro uma violação do direito internacional. Mas é um uso da força que aponta para o fato de que outros caminhos também estavam bloqueados. Acho que tem a parte também que a Argentina estava recebendo muitos nazistas nas décadas anteriores, né? Bastante por baixo dos panos, e foi ali se formando um lugar mais seguro para aqueles que estavam fugidos da Alemanha, né? Houve um alinhamento do governo argentino na época com a causa. E aí a gente vai para o ponto, né, mais relacionado ao crime. Então, Eichmann ele era colocado como o homem responsável pela deportação de judeus em toda a Europa para os campos de concentração, né, e ele foi um dos grandes autores aí da solução final. Ele sabia de tudo, mas quando foi falar com ele se definia como um burocrata. E ser um burocrata dentro do regime nazista, bom, você não está colocando a mão na massa. Isso torna o crime menos pior, sendo que ele sabia de tudo? Não. Essa discussão é fascinante, assim, e é um dos pontos que acabaram atraindo, né, a própria atenção da Arendt, por exemplo, que é uma das pessoas que acompanharam o julgamento e elaboraram sobre ele, sobre o que ela viu, no caso dela, ao longo de um período, né, assim. Não torna pior, e aí acho que tem alguns elementos que a gente pode desdobrar, né, assim, o Eichmann, ele foi acusado por alguns crimes, né, crimes de guerra, pertencimento à organização, ao partido nazista, mas principalmente os crimes perpetrados contra o povo judeu e crimes contra a humanidade, que eram crimes distintos na acusação. Os crimes contra o povo judeu, numa definição semelhante à da Convenção de 1948 para a prevenção e repressão do genocídio, e os crimes contra a humanidade na linha do que já estava relativamente inscrito no direito internacional, né, por conta do Tribunal Militar Internacional, resolução da Assembleia Geral e tudo mais. Um caráter, assim, um aspecto, sobretudo dos crimes contra a humanidade e do genocídio, potencialmente, em algumas circunstâncias, e certamente no caso das práticas do governo nazista, é um caráter administrativo. Isso não é um elemento do tipo, não é isso, mas quando a gente olha, né, a história, há toda uma construção, né, assim, os atos, eles se dão dentro do aparato. Por isso, a Arendt, por exemplo, nas origens do totalitarismo, vai falar que os crimes contra a humanidade, eles marcam um movimento, uma inflexão do Estado, né? O Estado se volta contra a sociedade. Como isso acontece? Isso acontece justamente porque a burocracia, a política estatal, em vez de ser uma política pró-sociedade, ela se torna anti-sociedade, ela se volta contra a sociedade, é anti-sociedade, né? Um dos efeitos dessa característica é que, pensando com a Arendt, por exemplo, ela vai falar, pode acontecer de que a responsabilidade
pelas práticas seja tanto maior quanto mais longe se está da cadeia de comando, mais longe se está do campo. É menos responsável quem puxou o gatilho, quem estava lá operando o dia a dia do campo, do que quem pensou a política, né? Forjou a política e assegurou, deu condições materiais para que ela fosse implementada. Um filme que eu gosto muito nesse sentido, Renata, é O Leitor. O Leitor, para mim, é o grande exemplo disso, caso nossos ouvintes não tenham aí visto. Ele traz essa discussão com muita força, né? Quem são as pessoas que estavam lá aguardando e garantindo que as pessoas estavam sendo assassinadas? Então, a minha dúvida é qual é a diferença entre a pessoa que é bystander, né? Que a pessoa está lá, porque o aparato fez ela estar lá, versus a pessoa que está criando o aparato, né? No caso do Eichmann, antes de você responder, Renata, até porque Hitler não era o cara que estava puxando o gatilho no campo de concentração, né? Pensando nessa discussão, ele que foi o grande elaborador dessa teoria, e não era ele que estava no campo puxando o gatilho. Então, enfim, acho que é um exemplo ainda mais pertinente, né? Sim, um dos grandes desafios, né, sobretudo as práticas do governo nazista que não se justificavam pelos esforços de guerra, né, e a categoria crimes contra a humanidade tenta dar conta justamente dessas práticas, daqueles atos, né, de um grupo de pessoas que não se justificavam pelos esforços de guerra, né? Então, é assim que a história da inscrição dos crimes contra a humanidade no direito internacional penal, pelo menos no direito internacional positivo, realmente começa, né? Independentemente da nacionalidade, porque os crimes contra a humanidade eles foram praticados não só contra alemães, assim, não só contra judeus alemães, mas territórios ocupados, e não só contra judeus, na realidade, comunistas, homossexuais, enfim. Nesse caso, no caso do Eichmann, por exemplo, que, como a Ana disse, né, embarcava, ele assegurava a eficiência do transporte, né, das pessoas, sobretudo dos judeus, né, porque ele era especialista na questão judaica. Ele assegurava o transporte dos judeus da Alemanha e dos territórios ocupados para os campos, né? Isso, quer dizer, qual o desafio, né, de toda essa construção do ponto de vista do direito é justamente estabelecer a responsabilidade por práticas de pessoas que não estavam apertando o gatilho, não estavam vendo morrer, não estavam no lugar em que as pessoas morriam, não eram testemunhas, não acompanhavam aquilo. Então, acho que tem toda uma dificuldade técnica aí, né, que é de estabelecer essa responsabilidade e o elemento de intencionalidade. Tecnicamente, isso é um desafio, e é sempre um desafio, continua sendo um desafio, né, quando se fala em crimes contra a humanidade, genocídio e tudo mais. No caso dele, especificamente, e esse é um grande legado do julgamento, se entendeu que a obediência, o cumprimento de ordens, né, que era uma das alegações, não é uma excludente, não exclui a responsabilidade. Poderia atenuar a pena, mas não exclui a responsabilidade. E no caso do Eichmann, especificamente, ele não... A Arendt vai falar isso, mas também aparece assim no julgamento. Ele tinha possibilidade de agir diferentemente. Ele tinha uma discricionalidade, uma esfera um espaço de liberdade na ação, porque ele não fez nada daquilo com uma arma apontada para a cabeça. Ele fez como parte do seu trabalho normal. O problema é a normalização daquelas atividades, né? Que é justamente porque a política opera, a inflexão da política estatal opera, né? Ela opera uma normalização de uma política de morte.
Não precisava imaginar o Eichmann, porque sua fotografia, por quase um ano, já frequentava as páginas dos jornais. Ele foi capturado em Buenos Aires no dia 20 de maio de 1960. Quando o vi na jaula de vidro, pela primeira vez, sua figura não me causou impacto. Durante as 6 semanas em que o observei, passou quase todo o tempo fazendo anotações. Quando o depoimento de alguma testemunha o perturbava, torcia o nariz para o lado direito. Renata, tem uma outra questão desse julgamento que é sobre onde ele aconteceu. Ele foi um julgamento em Israel, que, como você falou, era um país que nem existia quando os crimes foram cometidos. Ele estava na Argentina, mas ele poderia ter sido julgado na Alemanha. Como que você avalia essa questão de onde foi o julgamento? Eu acho que talvez valha a pena separar o aspecto normativo, o formal, de uma análise talvez mais sociológica, assim, da sociologia, né, das relações internacionais. E acho que isso é super importante, porque não dá para tirar de contexto, né? Não é um julgamento qualquer, é um julgamento contra, não sei dizer se é o maior, mas pelo menos um dos maiores genocídios da história da humanidade, como a gente conhece, né? Acho que não é o maior porque teve a questão da escravidão, mas não dá para tirar de contexto, né? Não dá, não dá, definitivamente não dá. Eu acho que, assim, do ponto de vista do direito internacional, é uma questão, né, que tem um aspecto que é a própria, o estímulo que ela acaba representando, né, a elaboração de teses jurídicas, né, de uma produção dogmática, da doutrina, se a gente quiser, do direito internacional. Então, eu acho que esse é um desdobramento, né? Mas representa um desafio, né? Um Estado que não existia na época em que os atos foram cometidos, os atos foram praticados. Então, acho que, sim, o ideal, a solução ideal do ponto de vista formal, me parece que teria sido um julgamento pela Alemanha, né? Ou pela Argentina, que não tinha essa tradição, né? Que não, se dava o contrário, né? Como a Ana falou, a Argentina estava recebendo ali e sendo, diria, não sendo diligente, né? com a identificação das pessoas. Então tinha, né, uma questão. Não era provável, mas a Alemanha poderia ter processado e julgado, né, o Eichmann. O que acontece, no entanto, e é por isso que eu falo, essa teria sido a solução ideal, né? O que acontece, no entanto, é que a Alemanha já tinha, né, assim, passado por um longo processo de desnazificação, né? Tinha passado por uma série de julgamentos do Tribunal Militar Internacional, com base no Estatuto de Londres, os chamados também, né, julgamentos de Nuremberg, que acontecem na cidade de Nuremberg, mas com base numa outra, são julgamentos, são outras pessoas, são 12 acusados, no caso, se não me falha a memória, e julgados pelos americanos. Ou julgamentos também em territórios ocupados, né, aconteceram, e aqueles que a justiça comum alemã também efetuou, né, com base na lei do Conselho de Controle. Então, esse processo todo já tinha transcorrido. Em 60, não era... entende-se que, assim, analisando, né, não era do interesse aquela altura da Alemanha voltar a esse processo, né? E tinha um Estado interessado em julgar, né? E a questão aí é que não era o Estado de nacionalidade das vítimas, mas era um Estado tinha uma identidade com o qual as vítimas tinham um Estado judeu, né, judeu sendo julgado pelo Estado de Israel. Tem uma identidade aí, né, compartilhada. Então, acho que isso
acaba, por falta de quem reclamasse o direito de julgar, né, o Eichmann e o interesse do Estado de Israel em julgá-lo, a coisa acaba se resolvendo a contento com um pedido de desculpas, né, do Estado de Israel para a Argentina, e aí, enfim, o Eichmann é processado. Não sei se... Tem mais um filme aí interessante que eu deixo de dica, que se chama Labirinto de Mentiras. É um filme alemão, inclusive. Esse é bem legal, que ele fala muito sobre esse pós-guerra na Alemanha, sobre essa desnazificação que a Alemanha estava passando, a dureza por trás de você descobrir que pessoas comuns que estavam próximas de você também eram responsáveis por tudo aquilo que tinha acontecido. O padeiro, aquele da esquina, esteve em Auschwitz. Exato. Você assistiu o filme, Ni? Assisti. É um ótimo filme, gente. Muito vale realmente a pena. Eu vou ver hoje. É muito bom o filme. Muito bom. E ele passa por essa questão de transformação social, né? E quanto isso também era doloroso para a Alemanha, porque se fosse para responsabilizar todo mundo que estava envolvido de alguma forma, direta ou indireta, eles estariam julgando o país inteiro, né? Jerusalém viveu de forma rigorosamente normal durante o julgamento. Foi emocionante o Dia da Memória, em homenagem às vítimas do Holocausto, quando ecoou uma sirene e todos, veículos e pedestres, ficaram parados por 1 minuto. Eu já tinha me dado conta da magnitude histórica do julgamento do Eichmann quando insisti para que a Manchete me enviasse a Jerusalém. O que você acha qual é o peso desse julgamento pela luta contra o negacionismo do Holocausto até hoje? Porque eu acho que tem um peso diferente, né? Esse julgamento em relação aos outros. Eu entendo que sim, também. Eu compartilho do seu entendimento. Uma das razões, né, pelas quais o julgamento era tão importante julgar o Eichmann, era o fato de que é claro que o que a gente nomearia hoje, né, de genocídio era central, né, em Nuremberg. Estava posto, né, mas o nome não aparecia, os nomes não apareciam, né, assim, as vítimas não participaram, os acusados em Nuremberg eram aqueles que integravam o alto comando, né, do partido nazista. Então, o Holocausto, a ideia era de que o Holocausto, não, apesar de estar ali posto em julgamento, não foi central, né? E de fato não foi nomeado. Quando a gente lê o Estatuto de Londres, que institui a jurisdição do tribunal, do que a gente conhece como Tribunal de Nuremberg, não está lá, né? O genocídio, o Holocausto, não estão, e os nomes não aparecem. Apareceram, assim, foram enunciados ao longo dos trabalhos, né, das sessões, mas não tem uma inscrição. No julgamento do Eichmann que essa centralidade que a centralidade acontece, não é? É um julgamento icônico nesse sentido. E no julgamento, as vítimas são parte importante, né? Então, é uma construção da justiça diferente em relação ao que tinha sido. E muito familiar, eu tenho a impressão, a como a gente imagina a justiça internacional. Eu acho que para quem acompanha um pouco essas questões, né, da justiça internacional, acho que a gente dá de barato a participação das vítimas na realização da justiça. E é
no Eichmann, no julgamento do Eichmann que isso acontece. A Arendt até vai demarcar isso, vai marcar uma posição, né, em relação a esse protagonismo mesmo das vítimas no julgamento, dizendo o que está em juízo são os atos do autor e não o sofrimento das vítimas. Uma afirmação que tem um potencial de incomodar, embora tenha uma razão também, né, na lógica das coisas, que os atos a gente consegue ver, né? Assim, o sofrimento aparece nas palavras, mas ele pode ser de uma outra ordem, né, em relação às práticas que que vão se estabelecendo. Então, acho que eu também gosto de trazer isso um pouco, não é para defender a Arendt da maneira forte como ela marca a posição, mas porque eu acho que pensar o juízo também como um espaço privilegiado do acusado, né? Acho importante colocar aqui, Renata, que também foi um ponto de virada para a sociedade israelense, porque a sociedade israelense ainda debatia-se muito pouco sobre o que tinha acontecido na Alemanha, na Polônia, e dentro dos territórios ocupados. As pessoas chegaram da Europa traumatizadas, refugiadas, e era um tabu, era um grande tabu, porque as pessoas se perguntavam como que você conseguiu sobreviver, né? O que você fez para sobreviver? E isso ainda era muito doloroso. E as vítimas eram tratadas como perdedores, como você deixou isso acontecer com você, como você permitiu que isso acontecesse. Acho que a sociedade israelense, antes, é muito boa a sua observação, Malca, porque a sociedade israelense era muito cruel com os sobreviventes, né? Perfeito, e aí essa foi a primeira vez que, na verdade, os sobreviventes eles subiram ao palco, né, e falaram de fato dos horrores que eles passaram. Então, também foi um ponto de virada da maneira que estava se tratando o tema, né, até então. Eu me lembro de ter visto há uns anos, eu acho que tem uns bons anos, assim, um documentário da PBS, talvez, em que isso era posto e reposto, sabe? O aspecto interno, né? O contexto em que o julgamento acontece, considerando as tensões na sociedade israelense. Eu acho que é uma dimensão importante. E uma das críticas que se pode fazer, por exemplo, a Arendt, né, cujo livro é muito polêmico, é exatamente essa. Ela não teve essa sensibilidade porque também chegava de fora. Né? Então, e ela não teve essa sensibilidade. Pode não ter tido essa sensibilidade. Eu acho... uma questão, né, só para retomar, fazer um recuo de novo para a pergunta e chegar onde a gente está, é que o julgamento ele produz, né? Então ele produz essa história, né? Uma história com traços forenses, né? Uma história judiciária, se a gente quiser, né? Porque os procedimentos, claro, as vítimas não eram do direito necessariamente, não frequentavam esse mundo, mas os procedimentos são os procedimentos judiciais, né? E é ótimo que tenha sido assim. Agora, então há aí uma produção, né, de uma verdade a partir das narrativas, contando as histórias desde a própria experiência. E houve um cuidado também em relação a quem falava, né? Justamente por conta da ocupação. A prática do Eichmann era essa, né? Então ela era uma prática que não tinha uma territorialidade, né? Assim, tinha uma territorialidade, mas essa territorialidade não era nacional, né? Porque ele embarcava as pessoas. Então, é uma prática atravessada pelo próprio trânsito das pessoas. Então houve um cuidado também em relação a quem falaria ali. O que eu confesso que eu acho que julgamentos como esse, né, eles têm um papel muito importante, né, pela atenção que eles atraem, pelo resultado, pelo que produzem, nesse sentido. Agora, eu também confesso que tenho muito pela nossa experiência, né, essa experiência de estar no Brasil e tudo,
percepção da fragilidade da verdade factual. Assim, então, partindo desse pressuposto, que eu falo para o caso dele não ser compartilhado, eu acho que é interessante assim, ter toda essa materialidade, sabe? Os documentos, a decisão, os registros, os relatos de jornalistas, os livros. Então, isso é muito idióticas diferentes, né? Assim, que transbordam muito o universo do direito. Renata, um pouco fora do direito, mas acho que dá para comentar um pouquinho sobre, o julgamento foi transmitido ao vivo pela TV, 1 ano de julgamento, ganhou os holofotes do mundo. Qual que é a sua opinião sobre a espetacularização desse julgamento? Você acha que isso de alguma forma influenciou? Isso foi importante para a construção dessa narrativa que você estava mencionando agora? Qual que é a sua opinião? É esse caso específico, né? Nem sempre é muito bom quando isso acontece, né? Eu, como jornalista, vejo do outro lado, mas acho que nem sempre é muito bom. Mas nesse caso especificamente, nesse ponto de virada que a Malca mencionou, na parte de contar histórias de feridas ainda tão abertas, como que você acha que isso influenciou no julgamento? E eu, lendo assim, né, um material para nossa conversa, me ocorreu uma coisa que é óbvia, né, mas eu nunca tinha pensado nela, assim, que é a relação, né, da sociedade, do Estado, com esse julgamento, né, assim, como bem na linha do que vocês falaram. E aí eu também me fiz essa pergunta, assim, sobre a transmissão, né? Eu acho que, pelo que eu li, né, assim, eu aprendi ao longo dos anos sobre o caráter pedagógico, em alguma medida, o julgamento tinha, ou se pretendia que ele tivesse, eu acho que tem sentido, assim, possibilitar que todos acompanhassem. Agora, a transmissão pode, assim, em tese, pode, né, televisionar, pode e mudar as dinâmicas, acho que pode. Nesse caso especificamente, eu li a decisão, sei lá, 2 vezes, assim, né, nos últimos anos, e ela me parece muito consistente, né? Então, a argumentação jurídica, se a gente quiser, na maneira como a decisão e a pena são justificadas, me dão a impressão de que a justiça foi feita, sabe? Não tem na decisão, não tem nada que não seja consistente. Assim, isso me faz pensar que não houve em relação à justiça da condenação, um prejuízo pela transmissão. Mas a prática, eu acho que a prática de transmitir julgamentos de uma forma geral, e especialmente penais, eu acho que ela merece reflexão crítica, sim. Até porque é sempre possível que o acusado seja absolvido, né? No caso do Eichmann, não. Mas em casos regulares, sim. E acontece, né? Em Nuremberg houve absolvição. Então, não é que seja impossível haver no Tribunal Penal Internacional, enfim, acho que os tribunais penais, eles não são tribunais, claro que, como eles julgam muito pouca gente, há uma certa robustez, né, em relação às provas, né, a tudo que a investigação produz, mas isso não significa que seja absurdo que haja uma absolvição. O tribunal só se justifica se a absolvição não é tão plausível quanto a condenação. E aí, eu vou até te perguntar, né, como que geralmente os tribunais internacionais falam para agir dessa forma, né? Porque essa foi a única vez que alguém foi condenado à pena de morte em Israel, né?
e foi efetivamente cumprido. Eichmann morreu no dia 31 de maio de 62. E aí eu te pergunto, um crime dessa magnitude justifica uma pena como essa? É isso que a Corte Internacional diz para se aplicar? Hoje não, né? Não, pena de morte não, nenhum tribunal internacional, Iugoslávia, Ruanda, enfim, outros, né? O TPI, eles aplicam pena de morte. Mas eu penso Eichmann como mais em relação a Nuremberg, né? Nuremberg, os julgamentos de Nuremberg, enfim, os julgamentos desse momento, né, da justiça transicional, se a gente quiser. Eu não estou justificando a aplicação da pena de morte, porque eu acho que não aplicar a pena capital é sempre uma alternativa, né? Mas, do ponto de vista da compreensão e não da justificação, eu entendo que ela está inscrita num momento, né? Assim, no momento em que que ela se alinha com outras práticas, né? Assim, que eram mais, enfim, habituais. Hoje não se aplica a pena de morte. Mas hoje também a gente não está discutindo esse mesmo nível de crime ou esse mesmo processo, né? Acho que eu não sei, a gente pode tratar isso como exceção, Renata? Porque eu entendo que o Holocausto, o regime nazista como um todo foi algo de exceção, né? Foi um processo de exceção até num nível antropológico mesmo, né? Eu não sei se a gente consegue replicar esse mesmo estado de exceção para outros casos hoje em dia. Aí eu acho que eu não sei se tem sentido para vocês, assim, mas eu acho que eu pensaria, eu faria uma distinção. Eu acho que a gente, quando olha, né, para a Europa naquele momento, especificamente para a Alemanha, eu acho que a gente vê uma organização, uma política que adquire uma organização para a sua implementação que dificilmente a gente imagina que seja replicada naqueles moldes, né? Assim, com tamanha organização para assegurar a eficiência, né, da sua implementação. Mas crimes contra a humanidade têm sido praticados desde então, né? E genocídio também. Então, eu acho que o que eu acho que a gente tem conseguido, infelizmente, cruzar essa linha, né? a linha que os crimes contra a humanidade traçam. Nem todo crime contra a humanidade vai ter, aliás, bom, nesse aspecto sim, né? O Holocausto tem peculiaridades, né? Por isso, a organização da prática criminosa. Mas nem todo crime contra a humanidade vai ter essa característica. Porém, o crime se configura porque entende-se que não é preciso nem desejável que se chegue a esse ponto, né? Assim, da produção de 6, 9 milhões de mortos. Eu acho que então quando a gente pensa a partir do Eichmann, tem uma particularidade, né? Há particularidades, mas também há um comum que vinha sendo construído, né? Um entendimento que vinha sendo construído desde o fim da guerra, e que continuou sendo construído, né? De que determinadas condutas, determinadas práticas estatais ou de organizações que contam com conivência de determinado Estado, por exemplo, acho que elas não são desejáveis, não são aceitáveis e que merecem investigação, processamento e julgamento e eventualmente condenação por parte do direito internacional, que pode ser aplicado pelos próprios estados ou pelas instituições internacionais. Hannah Arendt só viu uma vez, de longe, enquanto ela tomava café na lanchonete. No recinto do tribunal, o assento ao meu lado foi ocupado por um francês, com quem troquei ideias, mas cujo nome não gravei.
Ele foi embora depois da primeira semana e só então soube que se tratava do escritor Joseph Kessel, de quem já tinha lido o livro L'Equipage, que ganhou grande fama quando seu romance Belle de Jour foi adaptado para o cinema. Amizade mesmo só fiz com o consagrado jornalista americano Robert St. John, que antes do julgamento já tinha escrito consistentes biografias de Davi Ben-Gurion e de Gamal Abdel Nasser. Renata, ao longo da nossa conversa, você mencionou diversas vezes a Hannah Arendt, porque o livro mais conhecido sobre esse julgamento é justamente Eichmann em Jerusalém, escrito por ela. Qual, na sua opinião, que estuda o pensamento da Hannah Arendt, qual que é a relevância desse livro e do pensamento dela em relação a esse evento histórico? O livro se tornou muito controvertido, né? Então logo foi publicado. E essa controvérsia tornou a Arendt, claro, ela era uma intelectual importante, mas tornou a Arendt uma figura pública, né? E não por acaso tem filme, né, sobre esse momento na vida dela, por exemplo, né? Coisas que eu sempre me pego pensando que seriam, que ela teria dificuldade de imaginar, né, tamanho interesse. Então, agora, o livro também torna, né, toda o caso, né, e a reflexão sobre ele um objeto de interesse, tem sido assim. A polêmica se deve, enfim, a algumas razões, mas uma delas seria uma afirmação da Arendt ali, né, no momento do livro, de que os conselhos judaicos teriam, de alguma forma, participado, né, da implementação da solução final. E também nem sei agora, mas principalmente o uso do conceito de banalidade do mal, que é o subtítulo do livro. Isso é curioso, porque continua, assim, essa polêmica nunca acaba, né? Sempre há equívocos e polêmica em torno dessa ideia. Assim, eu tenho a impressão de que se construiu uma espécie de senso comum mesmo entre intelectuais e tudo, de que a banalidade do mal diria respeito à ideia de que o mal é banal, né? E, portanto, não pode ser extremo. E não é, a minha leitura, pelo menos, não é essa. Né? Assim, e eu acho que, nesse aspecto, o conceito continua sendo útil para ajudar a gente a pensar. Sabe? Porque o que a Arendt, a meu ver, está falando ali é que o mal pode ser extremo, né? Assim, ele pode ter pode ter efeitos extremos no mundo, né? Mas ele se espalha, como se espalhou, né, pela sociedade alemã, por exemplo, porque ele não tem raízes. Então, nesse aspecto, ele não pode ser radical, por não se enraizar, não ter uma dimensão de profundidade. Eu acho que a gente, da forma como a gente fala, me faz pensar que talvez a gente compartilhe dessa ideia no nível do senso comum, né? Assim, que quando a gente fala, fiz sem querer, né? Quando a gente faz alguma coisa e a gente faz o mal sem querer, né? Porque a gente faz sem pensar, né? É claro, isso é da ordem da vida cotidiana, não estou comparando duas coisas que não são comparáveis. Mas eu interpreto a construção da Arendt dessa forma, né? Então, pode ser extremo nos efeitos, mas se espalha porque não tem dimensão de profundidade, não se enraiza.
E ela estava querendo explicar como pode, né? Assim, como Eichmann pôde, tendo uma racionalidade tão que serviu tão bem, né, para assegurar a eficiência no transporte de judeus para os campos, como ele podia não ter pensado, né, como ele pode ter feito aquilo. E aí eu acho que ela acaba estabelecendo uma distinção, assim, que é entre esse tipo de racionalidade, né, que bom, o pensamento pode ter uma dimensão, a razão pode ter uma dimensão instrumental, né? Então pessoas podem ser inteligentes, funcionais, né? Assim, mas pensar é uma outra atividade, né? E a reflexão dela depois do julgamento vai muito nessa linha, ela vai pensar o pensar, a atividade de pensar, porque para ela que o Eichmann tenha feito aquilo se explica pelo fato de que, apesar de ter uma inteligência instrumental e funcional, ele não se dedicava a essa atividade, ele não estava familiarizado com ela. E essa atividade é fundamental no pensamento para Arendt, né? Para que em algum momento as pessoas se detenham. Então, acho que e essa eu tenho a impressão de que é uma contribuição assim, da Arendt, mesmo para questões mais contemporâneas. Assim. Vou para minha última pergunta, tá, Renata? E aí a gente fala tchau. Mas eu adorei esse papo de hoje já. A gente vê diversos conflitos, crimes de guerra acontecendo hoje em dia. Diversos, eles acontecem, eles chocam e eles aparecem de tempos em tempos, né? Então, se você for pensar entre o fim do Holocausto, que foi 45, e 60, né, que foi o julgamento, foram 15 anos. Você acha que dá para ter esperança que crimes cometidos contra a humanidade, eles ainda vão ser julgados? Sido julgados, né? Aí eu acho que tem uma distinção importante que é entre crimes internacionais e crimes de guerra. Crimes internacionais é uma categoria que abarca crimes de guerra em sentido estrito, crimes contra a humanidade, genocídio e, no TPI, crime de agressão. Todos esses 4 são crimes internacionais. Os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra, enfim, todos têm definições próprias, né? E eles têm sido julgados desde o Holocausto. O Tribunal de Tóquio e os processos, né, transicionais, assim, mais contemporaneamente nos anos 90, o Tribunal para a Antiga Iugoslávia, Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia, Tribunal Penal Internacional para a Ruanda, a instituição do TPI, né, que começa a funcionar no início dos anos 2000 e tem funcionado. Então, eles têm sido julgados. Né? Agora, eles têm sido mais praticados. O que é julgado todos os crimes contra a humanidade são julgados? Não são. Só alguns são, e essa é uma crítica que se faz, né, sobretudo ao TPI, né, ao Tribunal Penal Internacional, que é uma crítica feita normalmente no registro da seletividade. Acho que esse é um aspecto importante, mas também importante entender como que a gente, quando fala dessas instituições internacionais, a gente está falando de instituições que são muito... foram criadas para julgar poucos casos, né? E que tem uma relação com os estados, as instituições nacionais. A ideia do direito internacional penal é que os próprios estados, na verdade, julguem os seus criminosos, né? E nesse aspecto, o Eichmann acaba sendo um caso exemplar, né? Porque foi o que... Tudo bem, foi julgado pelo estado que a gente poderia aproximar como sendo de nacionalidade das vítimas. É uma aproximação. Mas, bom, não requereu a criação de uma jurisdição ad hoc, por exemplo. E é interessante porque a criação de uma instituição desse tipo era justamente uma demanda da Hannah Arendt, né? Acho que aparece nas cartas dela como Jaspers, por exemplo. Então,
é curioso, mas a ideia do TPI é que os estados julguem, né? E tem sentido que seja assim, porque é mais fácil produzir provas, é mais fácil investigar, é mais fácil produzir provas, e os sentidos de justiça são sempre locais, né? Esses crimes, eles são um grande enquadramento que, olha, tem aqui um absurdo que está sendo praticado, mas os sentidos mais finos da justiça, eles são locais, então tem sentido que seja assim, que funcione assim. Mas acho que a gente tem avançado e pode avançar, mas agora com a pandemia isso fica claro, né? A gente pode avançar em relação aos julgamentos de crimes internacionais e que práticas contemporâneas põem desafios também à definição desses crimes, né? Não é que a definição dê conta perfeitamente, ou seja, uma obviedade que se enquadre. Renata, muito obrigada, foi muito legal a nossa conversa, acho que a gente conseguiu explorar um outro lado desse julgamento. A gente sempre fala, a gente tenta ter uma perspectiva muito judaica das coisas, da nossa vivência enquanto judeus, mas é muito bom poder explorar um outro lado de eventos que são tão comuns. Os eventos são comuns, mas nem sempre olhados de uma outra ótica. Então, a gente conversou com a Renata Nagamini, que é doutora em Direito Internacional pela USP e bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado na Universidade Federal da Bahia, onde ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigada, gente. Olá, ouvinte! Eu sou Amanda Hatzira, estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense, trazendo mais uma vez para você as notícias mais relevantes do mundo judaico. Para começar, algumas atualizações sobre as eleições israelenses que aconteceram no último dia 23 de março. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o líder do Yamina, Naftali Bennett, se encontraram pela quarta vez desde que o presidente Reuven Rivlin concedeu a Netanyahu o mandato para formar um governo. Bennett teria afirmado ainda que os blocos em Israel não são mais de direita ou esquerda, a favor ou contra a permanência de Netanyahu no poder. As equipes de negociação da coalizão Likud e Yamina participaram da reunião do gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém e também se reuniram separadamente dos líderes. O objetivo de Netanyahu é chegar a acordos com Yamina, Shas e o Yahadut HaTorah, partidos de direita e ultra-religiosos, para em seguida pressionar o chefe do partido sionista religioso, Bezalel Smotrich, que continua a se recusar a entrar num governo apoiado por Ra'am, a lista árabe unida. O prazo de Netanyahu termina em 4 de maio. Isso quer dizer que se ele não formar um governo até essa data, Rivlin deverá dar um mandato a Bennett para construir uma coalizão com o líder do Yesh Atid, Yair Lapid. E para quem não sabe, se aproximam também as eleições palestinas. Essa não deve ser cancelada nem adiada. A Comissão Eleitoral Central Palestina anunciou que 36 novas listas foram apresentadas. A pergunta é justamente o que acontece daqui em diante. No encerramento do período de nomeação para o Conselho Legislativo Palestino de 22 de maio, na meia-noite do dia 31 de março, um total de 36 listas diferentes foram oficialmente apresentadas. A Comissão Eleitoral Central teve o prazo de 6 de abril para revisar as listas, permitindo que qualquer pessoa se oponha a elas até meados de abril, ou seja, muito em breve. As listas devem aderir a um conjunto de regulamentos, incluindo a necessidade de os funcionários públicos terem renunciado previamente, e nenhuma pessoa acusada de crime pode se candidatar. No último dia para as inscrições, houve muita tensão, já que várias das listas esperaram até o último minuto para enviar alterações nos nomes e na classificação. Lembrei até dos meus tempos de faculdade enviando trabalho em cima da hora. E dentre as mudanças polêmicas, chamou a atenção a decisão do popular líder do Fatah, Marwan Barghouti, de abandonar a lista oficial de seu próprio movimento e unir forças com o ex-ministro das Relações Exteriores, Nasser Al-Qadwa, recentemente demitido. A lista, que se autodenomina Freedom, ainda será encabeçada por Qadwa, mas o segundo lugar da lista é a advogada Fadwa Barghouti, esposa do líder preso. O terceiro da lista é outro ativista popular do Fatah, Abdel Fattah Amiel, que foi líder da primeira intifada.
Já o Hamas, que vinha conversando sobre uma lista conjunta com o Fatah, não atingiu seu objetivo em grande parte devido à forte oposição de sua própria base, bem como a base do Fatah. O Hamas apresentou uma lista principalmente ideológica de seus principais líderes chefiados por Khalil al-Hayed. Uma mulher encabeçava a lista unida de duas facções de esquerda. Fadwa Kader, ativista de esquerda de longa data de Jerusalém, encabeçará uma lista que combina o Partido do Povo Palestino e o Partido da União Democrática Palestina. Pesquisas recentes conduzidas pelo Centro Palestino para Políticas e Pesquisas prevêem que o Fatah terá um desempenho melhor do que o do Hamas. Mas a pesquisa do início de março foi conduzida antes do surgimento da lista Freedom, que é apoiada pelo popular Barghouti. O diretor do PSR, Khalil Shikak, ainda acredita que Barghouti venceria imediatamente qualquer candidato existente nas próximas eleições presidenciais, embora seja altamente improvável que essas eleições legislativas sejam canceladas ou adiadas. E essas foram as notícias dessa semana. Até mais!